Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa 12ª aula. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Simone Santinato, eu sou uma profissional da área de privacidade e proteção de dados e estou aqui falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você está conhecendo agora e quer aproveitar essa oportunidade que existe no mercado, se tornar um analista, eu estou ensinando tudo sobre essa lei aqui. E se você é um titular de dados e também quer conhecer a respeito dessa lei, continua aqui comigo, assista às aulas, a gente vai passar por toda a Lei Geral de Proteção de Dados e eu também estou publicando aqui alguns outros conteúdos que se referem à adequação das empresas à Lei de Proteção de Dados. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente polêmico na LGPD, que é o consentimento. O consentimento ele veio abalar as estruturas aí, principalmente das atividades que têm mais relação com a parte de marketing, de obtenção de leads e coisas assim. E por que, que acontece isso? A gente passou na aula anterior aí por uma análise de todas as hipóteses de tratamento, né? Então, se você tem um negócio, é muito conveniente que você tente enquadrar o tratamento de dados em qualquer uma das hipóteses que não é o consentimento. E por que eu digo isso? Porque o consentimento ele é uma coisa que você precisa documentá-lo muito bem, como vocês vão ver aqui nas explicações que eu vou dar. Você precisa guardar evidências de que você tem o consentimento, e ele é uma coisa que ele é muito do foro íntimo da pessoa, ou seja, a pessoa resolveu que ela não quer mais manter aquele consentimento, a gente precisa facilitar que ela possa revogar. Então, apesar de ele ser lá o inciso 1, de todo o artigo, quando a gente pensa na questão das hipóteses legais, convém que a gente tente adequar as atividades, se você for dono de um negócio, em alguma outra hipótese antes. Por quê? Por causa disso, por toda essa dificuldade que existe na documentação. Então, por exemplo, se você já tem o dado por força de uma execução de um contrato e não necessariamente precisa do consentimento para você poder manter aquela operação que você está fazendo, bem, enquadre a operação na execução de contrato, por exemplo, entendeu? Porque o consentimento, ele é facilmente revogável pelo titular. A qualquer momento você pode perder a autorização para utilizar aquilo e você tem que obedecer à vontade do titular. Então, digamos que entre todas as hipóteses legais, é que você fica mais refém de uma situação em que a pessoa tem que autorizar você a manter o dado. E isso acontece muito e a gente praticamente não tem como escapar nessas situações de marketing. E por que é assim? Vamos pensar sobre isso juntos. Olha só, quando você tem um contrato em execução, você tem lá uma situação que sustenta, por exemplo, uma operação de tratamento. Você tem uma regulação que você tem que cumprir, você tem, enfim, qualquer uma das outras hipóteses legais que sustentam, tutela da saúde, incolumidade, qualquer uma das outras coisas. Você consegue criar uma justificativa para manter o dado da pessoa, mas e quando você não tem relação alguma? Você nunca vendeu nada, você não estabeleceu um contato anterior com a pessoa e você quer simplesmente oferecer um produto, um serviço, informar a pessoa de uma promoção, Com base no que a gente vai tratar o dado da pessoa? Não tem. Não tem, porque se você não tem uma relação prévia onde você possa sustentar essa operação de tratamento, só te resta pedir consentimento ao titular de dados. E é por esse motivo que a parte do consentimento afeta tanto as atividades de marketing, porque o marketing nada mais é do que uma busca por um contato, uma busca por um cliente, uma busca por um dado que você ainda não tem qualificado. Então, por esse motivo que a Lei Geral de Proteção de Dados afeta tanto as atividades de marketing, e aí ela obriga realmente que as empresas e as pessoas que querem fazer novos negócios façam isso em estrita observância dessa lei. E hoje o que eu quero mostrar para vocês, você olha isso dependendo do teu viés. Se você tiver um negócio, você olha no viés de olha, são essas coisas aqui que eu tenho que observar para poder me adequar. Se você for um titular de dados, você olha no viés de, olha, tudo isso aqui a empresa precisa preparar para me atender.
tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui e assim, eu vou fazer com vocês, antes de mais nada, uma revisãozinha sobre a definição. O que é o consentimento? É aquela manifestação livre, informada e inequívoca, onde o titular de dados concorda com o tratamento para uma finalidade determinada. Então, eu dei o exemplo disso numa outra aula, você vai lá baixar um e-book de uma empresa que você nunca teve relacionamento comercial, você nunca comprou nada dos caras na internet, e aí para baixar o e-book eles pedem para você lá consentir, por exemplo, olha, para você baixar o e-book me dê uma autorização para que eu te envie depois materiais de marketing, eu vou compartilhar a sua autorização com um parceiro tal, e você tem que dar um clique, né, fazer alguma açãozinha ali, para quê? Para que o controlador tenha uma prova de que você realmente concordou. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, o consentimento tem que reunir todas essas condições aí para ele ser efetivamente válido, tá? E depois disso, o consentimento tem que ser fornecido por escrito ou um outro meio que demonstre a vontade do titular. Então, se você estiver assinando um contrato, um documento físico, né, uma autorização física, precisa estar lá a tua assinatura, com toda a explicação do porquê que você está dando o seu dado ali naquele momento, né? Sei lá, você foi numa loja física, comprou um produto e a pessoa quer que você depois autorize ela te enviar por e-mail alguns materiais de marketing. Né, para ela fazer isso, se a operação acabou ali naquele momento, ou seja, você fez uma compra, pagou em dinheiro, né, acabou ali a relação de vocês, talvez ela te peça para você assinar um documento onde ela possa te enviar um e-mail marketing depois. Bom, ela vai precisar fazer isso por escrito e vai precisar colher sua assinatura e guardar essa assinatura. Ela precisa manter ali uma evidência. E o outro meio? Qual que seria o outro meio? Bom, o outro meio é fazer uma coleta de algum logzinho aí online, né? A gente tem aí no nosso trabalho de implementação e adequação das empresas à lei de proteção de dados, as ferramentas de governança de privacidade, por exemplo, onde você pega lá os pontos de coleta e cada vez que o seu cliente, né, o titular de dados te dá um sim, a gente guarda aquele clique, né? Guarda o logzinho daquela operação dentro de uma plataforma, mantém essa informação como uma evidência da coleta daquele dado e adicionalmente cria um banco de dados com todo aquele volume, aquela massa de titulares que efetivamente concordou em receber os materiais de marketing. Por quê? Para a gente tomar o cuidado de, antes de enviar um material de marketing, olhar naquele banco de dados para ver se a gente tem realmente a autorização do titular para fazê-lo, tá? Então, isso tem que ser ou por um documento escrito ou por uma forma tecnológica de você guardar essas evidências de coleta. Se ele for por escrito, ele deve constar em uma cláusula destacada das demais. Então, vamos supor que eu estou assinando realmente um contrato e dentro desse contrato, o controlador quer compartilhar o seu dado por alguma razão com outros controladores, por exemplo. Você concorda que ele vai estar modificando aquela autorização inicial que você está dando, porque seria para ele operar só ele ali, só ele fazer a coleta de dados, só ele tomar decisões sobre o seu dado? Muito bem, se isso acontecer e ele quiser compartilhar o dado com outros controladores, ele vai precisar pedir para você uma autorização específica. E ao contrário daquela história, vamos deixar isso nas letrinhas miúdas para que ninguém veja que aconteceu isso. A gente não pode mais fazer isso porque isso é ilegal, não é? Então a gente precisa, pelo contrário, deixar muito claro e destacado que nós estamos pedindo consentimento para essa finalidade numa cláusula totalmente destacada, específica do contrato e que ele concorde com aquilo de uma maneira expressa, sei lá, dando uma rubricazinha separada, de alguma maneira também se documentando, tá? Isso precisa ficar muito bem demonstrado que o titular de dados está te dando autorização. O ônus da prova é do controlador de comprovar, né, que o consentimento foi obtido em acordo com a LGPD.
Eu falo muitas vezes sobre algumas coisas que existem em comum entre a Lei de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, porque em alguns momentos, né, eles se parecem. E essa questão do ônus da prova, ela é uma coisa que você vê bastante no Código de Defesa do Consumidor. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que quando se trata do assunto do consentimento, o titular de dados não tem que ficar fazendo muita prova, não. Na verdade, é o controlador que tem que já estar com tudo documentado lá de que ele obteve o consentimento, de que ele obedeceu todas as regras da lei e que o consentimento está regular. Então, tudo que você vê ali, né? A manifestação inequívoca, a questão de explicar direitinho o que é, a questão de ter uma documentação daquilo que você obteve, tudo isso é um problema todinho do controlador. E é por isso que essa opção do consentimento, né, a gente deve usar realmente em casos especiais, porque dá um certo trabalho, né? Você precisa ter uma certa operação logística por trás do consentimento para controlar e para garantir que você consiga cumprir esse ônus, porque amanhã ou depois bate lá um titular na sua porta, ou você recebe um processo judicial, acontece alguma coisa que você precisa comprovar que o consentimento foi regularmente obtido, o ônus é todo seu enquanto controlador, ou seja, a pessoa que pediu o dado para o titular. Não se pode tratar dado se o consentimento não for regular. E aí fala um terminho que é um juridiquezinho que eu coloquei aqui, ele tá entre aspas, mas é isso que fala o parágrafo lá, vício de consentimento. O que é o vício do consentimento? É quando tem alguma coisa errada ali por trás e que às vezes o titular não percebe, como por exemplo, você não ser totalmente transparente em relação ao que você vai fazer com o dado, você falar que vai fazer uma coisa e fazer outra, você não documentar ele de forma correta, você enganar o titular em relação ao tratamento que vai ser dado. Toda vez que você usa essa palavra vício, significa que existe ali por trás alguma nulidade, alguma coisa que pode transformar aquilo numa situação inválida. Se o consentimento não for válido, obviamente você não vai poder tratar o dado com base nele, tá? E ele tem que ser obtido para finalidades determinadas. Autorizações genéricas são nulas. Então, assim, é muito engraçado quando a gente vê, né? Olha, nós queremos o seu consentimento porque nós vamos compartilhar os dados com os nossos parceiros para que você tenha uma melhor experiência em nossa empresa. Ou seja, fala e não diz nada, né? Esse não dizer nada é isso, é uma autorização nula, porque na verdade você está dando autorização para uma coisa que você não sabe, não entende. Então é preciso, se você for um controlador, se você quiser usar os dados de alguém com base no consentimento, você ser muito claro em relação ao que você está pedindo e por que você está pedindo e com quem você vai compartilhar e falar isso de uma forma que fique evidente para a pessoa. Olha, sei lá, nós vamos compartilhar para você com um parceiro que ele tem uma ferramenta de e-mail marketing e ele utiliza isso para enviar e-mails de maneira massiva e por esse motivo eu preciso compartilhar o seu e-mail com o meu parceiro. Abra a história para o titular, deixa ele saber o que você vai fazer para ele poder tomar uma decisão válida, real, sobre aquilo que vai ser feito com o dado dele, tá? E esse aqui, ó, revogado a qualquer momento de uma forma fácil e gratuita. E é por isso que eu digo, o consentimento, ele é, assim, muito subjetivo, né? Eu dei o consentimento hoje, aí amanhã não quero mais. Eu tenho que ter o direito de ter isso revogado de maneira fácil e sem nenhuma cobrança. Então, por exemplo, olha, se você tem lá um website, uma página de compra, você tem que ter um lugar dentro do seu website para que todas aquelas atividades que dependem do consentimento, a qualquer momento ele possa revogar esse consentimento. E isso diz respeito não só a essa questão de marketing, como por exemplo, a gente vai ter uma aula falando sobre a questão dos cookies, né? Que são aí uns espiõezinhos da nossa navegação online, para falar de uma forma mais fácil de entender, que até esses a gente precisa coletar o consentimento. E se a pessoa resolver mudar de ideia, no momento que ela entrar no seu site de novo, a gente precisa dar a opção dela para revogar esse consentimento. Então vocês veem que o consentimento é uma coisa que ele depende de uma operação, né? Ele precisa ser preparado para ser recebido por uma empresa por trás aqui,
tá? E isso precisa ser entregue como uma opção muito fácil para os titulares de dados, que ao entrar lá no seu site, a ter uma relação com você, ele possa facilmente revogar o consentimento que ele te deu a qualquer momento, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão do legado. Então, vamos supor que você tenha um banco de dados aí de consentimentos, né, de autorizações para enviar e-mail marketing, por exemplo, né? Esse eu falo toda hora, porque na verdade esse exemplo do marketing é o exemplo rei aqui do consentimento, né? Não tem como fugir disso. Mas vamos supor que você tenha uma lista de e-mail marketing, né? Ou você tem uma lista de pessoas que, por exemplo, são doadores da empresa, como aconteceu aí no caso de alguns clientes nossos. Isso significa que você tem que jogar a tua base de dados toda fora? Não, não significa. Você pode continuar mantendo, utilizando essa base de dados, até mesmo porque o fato de você já ter enviado materiais para essa pessoa antes, o fato dela já ter feito doações para sua empresa antes, né, o fato de ter existido uma relação anterior, ele te dá ali uma certa autoridade, digamos, para você poder continuar enviando os materiais. Agora, qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Você tem que deixar disponível a opção dela revogar a qualquer momento. Então, por exemplo, você manda o primeiro e-mail lá com base numa obtenção de dado anterior. Coloque nesse e-mail a opção, olha, se você não quiser mais receber mensagens desse tipo, clique aqui. E a pessoa te dizendo que ela não quer mais, tire o dado da pessoa do seu banco. Entendeu? Então, assim, não é que você precisa pagar tudo que você tem lá no seu legado de informações. Você apenas tome o cuidado de deixar que essa pessoa tenha a opção de revogação a qualquer momento. Porque em hora nenhuma a gente pode tirar do titular esse direito de voltar atrás, de não querer mais receber o seu material de marketing, né? E aí, assim, eu quero falar uma coisa extra, né, nesse aspecto aqui. Porque tem uns clientes que falam pra mim assim, ai Simone, mas se eu fizer isso, eu vou perder muita gente que tá na minha base de dados, eu vou dar essa opção de revogar, o cara vai querer revogar, e aí o que eu vou fazer? Eu vou te falar o que você vai fazer. O que você vai fazer é fazer materiais de marketing melhores. Você vai ter que trabalhar para que você conquiste realmente essa pessoa e essa pessoa queira continuar na sua base de dados, porque você entrega para ela um conteúdo bom, um material legal, né? Alguma coisa que agrega valor para ela e que por isso ela quer que você continue mandando materiais para ela. Porque veja só, o que as empresas e as pessoas têm que entender no mundo que a gente vive hoje. Se você está lidando com uma pessoa que ela não quer mais receber nem os seus materiais de marketing, qual a chance dessa pessoa comprar alguma coisa de você? Não é verdade? É abaixo de zero. Então você tem que fazer uma lição de casa ali, que agora estamos saindo da privacidade, entrando no marketing digital, mas olha, a gente tem que fazer um trabalho legal, a gente tem que fornecer conteúdo, a gente tem que ser um interlocutor interessante para a pessoa não revogar o consentimento. Esse é o único jeito, tá? Não adianta a gente pensar que é a Lei Geral de Proteção de Dados que está fazendo eu perder os clientes. O que faz as empresas perderem os clientes é a estratégia errada, tá? Se você tiver uma boa estratégia de marketing, fornecer materiais que agregam valor pro teu consumidor, pro teu titular, ele não vai revogar o consentimento. Pelo contrário, ele vai ficar feliz em receber os seus conteúdos. Vamos lá, qual a próxima? Se você alterar a finalidade, a forma, a duração, os dados do controlador ou aquelas condições de recompartilhamento, você precisa pedir de novo. Não adianta você querer mudar alguma coisa e deixar aquilo guardado embaixo do tapete, né? Não explicar isso daí para o titular de dados, porque pronto, volta naquela questão da nulidade do consentimento. E se ele não concordar com essas alterações que você está pedindo, ele vai ter o direito a fazer a revogação do consentimento, certo? E não há muita coisa que você possa fazer a respeito disso, você vai ter que concordar e excluir aquele dado da sua base e parar de enviar informações para o titular. Beleza? Bom, então com isso nós falamos sobre todas as questões aqui referentes ao consentimento. Ficam muitas dúvidas, né? Como que uma empresa grande, ela consegue gerenciar tudo isso? Se você for, né, às vezes uma revendedora, uma empresa menor, fica mais fácil. Se você for uma empresa grande, é difícil mesmo, tá? E é por esse motivo que existem empresas como a minha, que fazem implementação de projetos
baseada em tecnologia para poder suportar todas essas operações. É praticamente impossível você fazer isso de uma maneira manual, com algum tipo de controle, né? Você acaba tendo que realmente contratar certas soluções tecnológicas para poder sustentar a sua operação. Então, se você for uma empresa maior, né, convém que você verifique essas possibilidades, né? São plataformas de governança, de privacidade que fazem isso de uma forma geral. De qualquer forma, em aulas aqui mais para frente, eu vou falar sobre esses assuntos mais técnicos, né, com vocês sobre a implementação das soluções que sustentam aí uma operação de privacidade. Tá bom? Espero que isso seja útil. Se você é um titular, se você quer trabalhar na área de privacidade, se você gosta, me dá um like. Se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, compartilha. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até mais.